63. Martial Arts System. Capítulo 281. Rumores sobre Ishiro. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado na mansão Nixid. A porta da frente se abriu e dois indivíduos com rostos cansados entraram na mansão. Eram um casal de jovens de cabelos pretos, usando terno e vestido de aparência cara. Ishiro tirou os sapatos e começou a caminhar em direção às escadas apenas com as meias. Azura também tirou os sapatos, que combinavam bem com seu vestido. Ela rapidamente seguiu Ishiro, com os olhos mal ficando abertos. Tosse mas, antes que pudessem chegar às escadas, uma tosse alta veio da sala de estar. Eles viraram a cabeça e viram Helena e Abyss sentados. Helena tinha bochechas rosadas e o constrangimento era visível em seu rosto, enquanto Abyss parecia confusa e se perguntando por que elas saíram de algum lugar tão cedo com vestidos e ternos elegantes. A sonolência de Azura desapareceu, e ela ficou parada timidamente, tentando não olhar sua mãe nos olhos. Ishiro estava esfregando os olhos, quase adormecendo em pé. Onde vocês dois foram? Abyss perguntou com os braços cruzados. Fomos tomar café da manhã. Ishiro inventou uma mentira rápida, enquanto Azura sentiu com um sorriso. Abyss estreitou os olhos e ficou desconfiado. Helena então interrompeu, antes que Abyss descobrisse. Vê vocês dois acordam tão cedo, então vocês dois devem estar cansados. Abyss ficou ainda mais desconfiado. Azura sentiu e rapidamente arrastou Ishiro para o andar de cima. Eles foram até o quarto de Ishiro e deitaram-se na cama, e não demorou muito para adormecerem. Eles foram acordados rudemente porque seu tempo no motel havia acabado e foram forçados a ir embora. Ishiro queria prolongar a estadia, mas eles ainda foram expulsos porque tinham que limpar o quarto para os próximos clientes, que chegariam mais tarde naquele dia. Azura, sem se importar mais com a timidez, tirou o vestido e abraçou Ishiro, ficando apenas de sutiã e calcinha. Ishiro estava com preguiça de tirar a roupa e decidiu dormir sem nenhuma preocupação no mundo. Dois indivíduos logo caíram em sono profundo. Na escola de luta. Mesmo sendo feriado, certas escolas nunca descansam. Três figuras estavam treinando enquanto um homem musculoso as instruía. Eles eram Michael, Sariel, Rafael e Giron. O prédio do clube marcial estava parcialmente vazio, com poucos alunos que moram em dormitórios vindo aqui para fazer suas sessões diárias de treinamento. Foi o mesmo caso dos três reis magos e de Giron, que mora perto da escola e só lhe resta um sonho. Para se tornarem campeões da Batalha dos Países. A Yingshou Fifiting nunca conseguiu se tornar campeã durante sua estadia lá, e todos estão começando a perder a confiança nele, não importa se ele é o rei marcial. Enquanto ele não conseguir treinar os alunos para se tornarem campeões, ele é inútil. Seu rosto mostrava seriedade enquanto ele instruía e contava cada erro que os três reis cometeram. Eles nunca tinham visto Giron tão sério antes. Ele, é claro, já ficou sério durante os treinos, mas nunca desse calibre. Michael respirou fundo e bateu a perna no torso de madeira do boneco de treinamento, mas isso foi o suficiente para esmagá-lo em pedaços. Giron assentiu ao ver isso, mas ainda deu instruções. Seu ataque perdeu velocidade por causa de um trabalho de pés ruim. Conserte isso o mais rápido possível. Michel enxugou o suor e assentiu fracamente. Giron pegou seu telefone e olhou para o número de Ishiro. Ele mal foi à escola depois do fim da Batalha das Cidades, e isso preocupou muitos, e alguns simplesmente se sentiram incomodados por causa de seus privilégios. Ninguém diz nada se Ishiro falta à escola porque ele conquistou esse direito, mas se ele começar a ficar mais fraco e não ajudar em nada a escola de luta, há uma chance de Ishiro reprovar ou ser mandado para a escola secundária de luta. Houve rumores sobre Ishiro estar simplesmente muito machucado da luta contra Viri e que ele é um aleijado. Existem centenas de rumores diferentes, mas o mais comum é que Ishiro está mais fraco do que antes. O diretor tentou ansiosamente descobrir a verdade sobre esses rumores, mas Ishiro havia desaparecido em algum lugar. Mas ontem houve avistamentos dele no distrito de entretenimento. Giron, ao ouvir essas notícias, ficou aterrorizado.
Os estudantes que vão ao distrito de entretenimento geralmente são hooligans e delinquentes. Também houve rumores de uma pessoa que se parece assustadoramente com Ishiro entrando em um love hotel com alguém. É melhor você estar na sua melhor forma. Jiron, com o dedo trêmulo, apertou um botão de chamada e colocou o telefone no ouvido. Anel ouviu o toque e esperou ansiosamente por mais 10 segundos até que a ligação fosse completada. De quem é isso? A primeira coisa que ele ouviu foi uma voz muito cansativa, como se a pessoa não tivesse dormido a noite toda. Jiron empalideceu e pensou no pior. Ele sempre soube da obsessão de Ishiro com artes marciais, e era isso que ele gostava nele, mas atualmente, ele soa como alguém que bebeu a noite toda e está atualmente de ressaca. Ishiro, Jiron disse com um tom solene. O telefone ficou em silêncio até que o tom de voz mudou. Treinador? Ishiro, acho que você precisa visitar a escola. Jiron disse e virou a cabeça em direção a 5 homens que estavam vestindo ternos pretos. Eles estavam ali desde manhã, tentando forçar Jiron a chamar Ishiro e pedir que ele fosse até a escola. Por quê? Ishiro perguntou enquanto seu cansaço lentamente desaparecia. Os 5 homens de terno preto estavam sentados em cadeiras com pranchetas nas mãos. Eles estavam registrando tudo o que estavam vendo e como outros kings estavam se saindo. Jiron suspirou e sussurrou, é melhor vir. Há pessoas que querem ver você. Elas estão aqui para ver como você e outros reis estão e se pelo menos um de vocês estiver insatisfatório. Não será bom. O telefonema ficou silencioso. Mas logo ele ouviu o som de passos e a voz de uma jovem dizendo algo que ele não conseguia entender completamente. Ele está mesmo no Love Hotel com outra pessoa agora. Eu pensei que ele estava com a Azura. Jiron quase desmaiou e sentiu vontade de socar Ishiro até o esquecimento. Estou indo. Ele ouviu o tom poderoso de Ishiro, que lhe dava absoluta confiança, mas então a ligação foi desconectada, deixando Jiron sozinho e perplexo. Martial Arts System. Capítulo 282, Lenda. Anel MMM. Ishiro abriu os olhos grogue e sentiu vibrações vindo de seu bolso. Ele tentou mover o braço direito, mas percebeu que ele estava preso no abraço de Azura enquanto ela dormia com seu rosto inocente e um pequeno sorriso. Ele cuidadosamente removeu os braços de Azura e os colocou gentilmente na cama enquanto usava a mão direita para tirar o telefone do bolso. Ishiro colocou o telefone bem na frente do rosto e olhou para o número desconhecido com o senho franzido. Ele apertou o botão de atender com o polegar e colocou o telefone próximo ao ouvido. De quem é isso? Ele perguntou com cansaço envolvendo seus sentidos. Ele resistiu a bocejar, o que não estava longe de acontecer. Ishiro. Depois de ouvir a voz, seus olhos se arregalaram ao reconhecê-la. Treinador? Desta vez, ele disse com um tom muito mais energético enquanto tentava afastar o cansaço. Ishiro, acho que você precisa visitar a escola. Ele ouviu a voz séria de Jiron, o que deixou Ishiro sério também. Por quê? Ele perguntou para entender melhor a situação. Ele ouviu o suspiro de Jiron quando ele começou a sussurrar por algum motivo. É melhor vir. Há pessoas que querem ver você. Elas estão aqui para ver como você e outros reis estão e se pelo menos um de vocês estiver insatisfatório. Não será bom. Depois de ouvir essas palavras, ele se levantou e foi direto para seu guarda-roupa, mas então ouviu a voz de Azura atrás dele. Marido, aonde você vai? Ela perguntou com os olhos mal abertos e seu corpo seminua deitado sem nenhuma cobertura. Ishiro ainda não respondeu. Em vez disso, ele abriu as portas do guarda-roupa e disse ao telefone. Estou indo. Depois dessas palavras, ele desligou o telefone e o colocou no bolso. Vou visitar a escola. Ele respondeu à pergunta de Azura. Você tem que ir? Azura perguntou enquanto esfregava os olhos, tentando se livrar do cansaço. Sim, parece ser sério. Ishiro tirou a gola e a deixou cair no chão. Ele também tirou a jaqueta e o colete e os deixou cair perto da gola. Do guarda-roupa, ele pegou as primeiras roupas que viu e as vestiu. Por fim, ele tirou as calças e pegou uma calça de moletom cinza do guarda-roupa, e as vestiu. Depois que terminou, ele fechou o guarda-roupa e jogou suas roupas anteriores no cesto de roupa suja. Ele foi até a pia para lavar as mãos e depois foi para a cama, onde estava a sonolenta Azura. Ele pegou o cobertor e cobriu a figura dela com ele. Azura imediatamente se aninhou dentro do cobertor com o rosto demonstrando satisfação. Ishiro beijou sua testa e viu as pálpebras de Azura ficando mais pesadas até que ela caiu em um sono profundo.
Depois de dar uma última olhada para ela, ele saiu do quarto e foi direto para o andar de baixo. O andar de baixo estava vazio, enquanto silhuetas de criados eram vistas do lado de fora da mansão fazendo seu trabalho. Ele pegou sua jaqueta do cabide e saiu da mansão. Já havia um caminho pronto, que levava direto para fora das dependências da mansão. Ele usou para chegar rapidamente aos portões, que já estavam ligeiramente entreabertos. Depois de sair das dependências da mansão, ele pensou se deveria chamar um táxi, mas então se lembrou de uma coisa que não lhe serviu de nada. Ele abriu sua interface e clicou no inventário. O inventário já estava cheio de todos os tipos de itens, mas seu olhar se fixou em uma motocicleta, que ele ainda não tinha tido prazer de usar. Ele olhou ao redor e, quando teve certeza de que ninguém poderia vê-lo tirando coisas do nada, ele passou a mão e uma motocicleta desconhecida apareceu na sua frente. Era principalmente preto com tons de prata nas laterais. Junto com a motocicleta, também apareceram chaves na mão de Shiro, e um capacete foi visto pendurado no guidão. Ele sentou-se no assento e sentiu que era surpreendentemente macio. Com um pequeno sorriso, ele pegou o capacete e colocou na cabeça. Em seguida, ele colocou a chave no único buraco de fechadura que viu e girou-a. Não demorou muito para que ele ouvisse o som de um motor acelerando. Vrum! Ele acelerou o motor mais algumas vezes, e aquele som fez os criados se perguntarem de onde vinha. Ichiro começou a dirigir lentamente em direção aos portões do bairro e, a princípio, parecia muito desajeitado, quase caindo algumas vezes. Mas, com a ajuda de seu ótimo equilíbrio e destreza, surpreendentemente, ele pegou o jeito muito rápido e saiu do bairro com os portões ainda quebrados. Ichiro achou que seria bem desafiador pilotá-la porque o chão estava um pouco gelado, mas a motocicleta não derrapou e permaneceu perfeitamente estável. Ao dirigir nas ruas, a motocicleta e o motorista atraíram bastante atenção. Afinal, não são muitos os que usam motocicletas ou qualquer tipo de bicicleta porque é simplesmente muito perigoso dirigir em solo escorregadio. Eles achavam que Ichiro era um completo temerário por fazer isso. Logo, ele teve que parar em frente ao sinal vermelho e basicamente estacionou a moto na rua, esperando o sinal vermelho ficar verde. Enquanto esperava, ele ouviu um som familiar do flash da câmera. Ele virou a cabeça e, surpreendentemente, eles não tiraram fotos dele. Duas garotas de aproximadamente 14 anos estavam tirando selfies com uma tela de TV e atrás delas que mostrava uma foto de um jovem de cabelos pretos. O rosto de Ichiro por baixo do capacete estava se contorcendo de aborrecimento, porque eles ainda estão mostrando minhas fotos por aí. Eles estão fora das notícias quê? Ele virou a cabeça de volta para as luzes e viu o vermelho se tornando amarelo e logo verde. Vrum, o motor acelerou quando ele começou a dirigir em direção à escola de luta. Não demorou muito para que ele chegasse aos portões da escola. Sem descer da bicicleta, ele mostrou sua carteira de estudante, o que quase fez o guarda desmaiar, mas ele conseguiu apertar o botão, que abriu os portões. Ele dirigiu a motocicleta e estacionou no estacionamento, onde ficam os veículos dos estudantes. Ele tirou o capacete, e os estudantes ao redor, curiosos sobre a identidade da pessoa que dirigia a motocicleta, ficaram boquiabertos ao verem. Uma lenda. Martial Arts System. Capítulo 283. Animais. Ichiro desmontou da moto e usou as chaves para desligar o motor. Quando seus pés tocaram o chão, eles ficaram enterrados na neve, o que o fez olhar ao redor do quintal e ver o chão coberto de neve. Ele sentiu a neve prestes a se acumular em suas meias e ficar muito desconfortável, mas então o vento soprou e empurrou a neve para longe de seu caminho. Cada passo que ele dava fazia com que a neve ao seu redor fosse empurrada para longe enquanto ele colocava as mãos nos bolsos quentes e ia direto para o prédio de artes marciais. Ao chegar ao prédio, a primeira coisa que ele notou foram 5 carros pretos estacionados bem na frente do prédio de forma rude. HMM. Ichiro cantarolou e pensou, quem poderia ser tão arrogante na escola de luta, que a pedra angular da Winterlight é a única escola que pode lutar pelo campeonato. Ele não entrou no prédio, em vez disso, ficou do lado de fora e olhou para dentro, onde indivíduos de aparência familiar estavam treinando, e 5 homens de terno preto balançavam a cabeça em desaprovação. Eles estavam sentados em cadeiras enquanto Michael, Sariel e Rafael treinavam com o piso de madeira rangendo de vez em quando. Uma dúzia de bonecos de treinamento foram quebrados em pedacinhos e espalhados pelo chão em pedaços de madeira quebrados.
Você está fazendo tudo errado. Um homem de cabelos grisalhos com um rosto estoico gritou. Seu terno preto delineava sua estatura magra, e o relógio de ouro em seu pulso dizia tudo o que era necessário saber. Michael, Sariel e Rafael pararam de treinar e olharam para o homem com o senho franzido. Cyril Ying, o que houve? Giron perguntou com uma sobrancelha franzida e um sarcasmo óbvio no tom, o que de alguma forma passou despercebido pelos homens de terno preto. Hiro Ying bufou e apontou para os Kings rudemente. Tudo errado. A postura deles, técnicas, jogo de pés, tudo. Michael, Sariel e Rafael estreitaram os olhos com os punhos cerrados. Giron olhou para tudo e sabia que não havia nada de errado. Ele suspirou e respeitosamente disse, Cyril, talvez você esteja enganado. Eu não vi nada de errado. Ah! Hiro Ying deu uma risadinha até gritar com raiva. É por isso que não ganhamos nenhum torneio há muito tempo, por causa de treinadores incompetentes como você. Giron não mudou sua expressão, mas seus pensamentos eram bem diferentes. Malditos cães do governo, vocês não conseguem nem amarrar os cadarços sozinhos e ousam me dar um sermão sobre artes marciais. Os outros homens de terno preto assentiram com aprovação e confiaram completamente no julgamento de Hiro Ying. Ah! Mas então uma pequena risada veio de fora do prédio, o que fez com que todos virassem a cabeça em direção ao som. Eles viram um jovem de cabelos pretos cobrindo a boca com a mão, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas e seu rosto estava ficando mais vermelho. Uma pequena risada escapou de sua boca, e parecia que ele estava tentando desesperadamente segurar o riso. Quem é você e o que é tão engraçado? Hiro Ying gritou com o rosto vermelho. Giron viu o jovem e empalideceu ao reconhecê-lo. Ishiro. Michael, Sariel e Rafael exclamaram com sorrisos aliviados depois de vê-lo. Hiro Ying e outros homens de terno preto pareceram atordoados por um momento, antes de Hiro Ying ficar ainda mais irritado. Ele se levantou e caminhou em direção a Ishiro com um olhar furioso. Quando chegou na frente dele, apontou para Ishiro com o dedo, que quase tocava seu rosto. Seu hooligan. Você ousa se atrasar quando nós chamamos você, e agora você ousa rir de mim? Eu posso te mandar para a escola secundária de luta, onde o resto dos lixos estão localizados. Hiro Ying gritou até sua voz ficar rouca, e ele teve que tossir algumas vezes para recuperar sua voz. Ishiro ignorou o macaco gritando e olhou para Giron. Ele fez uma pequena reverência e perguntou, treinador, pensei que trazer animais para as dependências da escola fosse proibido. Giron pareceu confuso ao princípio, até que arregalou os olhos em choque depois de descobrir o que suas palavras significavam. Os homens de terno preto também pareciam confusos até que perceberam, e seus rostos ficaram vermelhos de raiva. O dedo de Hiro Ying tremeu enquanto sua respiração ficava difícil de raiva. Bebê bastardo! Ele gritou com volume suficiente para fazer os ouvidos de todos formigarem de dor. Michael, Sariel e Rafael estavam mordendo os lábios, tentando conter o riso, que estava ficando ainda mais difícil depois de ver Hiro Ying furioso como um macaco em um zoológico. Ishiro era mais de uma cabeça mais alto que Hiro Ying e teve que abaixar o olhar o suficiente para fazer seu pescoço ficar desconfortável. Mas, aos olhos de todos, parecia que Ishiro estava menosprezando-o, e eles não estavam errados. Hiro Ying cambaleou para trás depois de ver os olhos cinzentos de Ishiro, que começaram a se transformar lentamente em dois poços infinitos de escuridão, e instantaneamente ele sentiu seu corpo inteiro congelar e sentiu cada sentido, cada nervo, cada fibra de seu corpo gritando para escapar dele. Mas logo, os olhos de Ishiro voltaram ao normal depois de ver Hiro Ying quase se mijando, o que faria todo o prédio de artes marciais feder, e não é fácil se livrar daquele pequeno. Então ele fez um favor aos zeladores. Ishiro deu o primeiro passo para dentro do prédio e removeu o resto da neve de suas botas. Ele desamarrou os cadarços sob olhares intensos de todos no prédio e tirou os sapatos. Ele viu Giron, Michael, Sariel e Rafael também sem sapatos, enquanto Hiro Ying e outros homens de terno preto calçavam sapatos, o que sujava instantaneamente o piso de madeira e podia fazer com que outros escorregassem ou se machucassem de outras maneiras. Tire os sapatos. Seus pais não lhe ensinaram boas maneiras? Ishiro perguntou com sarcasmo e foi lentamente para o vestiário. Depois que ele saiu, Hiro Ying apontou com raiva para Giron. Eu quero que ele vá embora. Giron olhou para ele e sorriu. Oh! Sim, ele deve ter ido embora amanhã,
ou eu vou ligar para meu chefe e parar de patrocinar essa escola. Irwin gritou com o rosto cheio de ódio. Michael, Sariel e Rafael fizeram caretas e queriam implorar para mudar de ideia, mas então ouviram a risada de Giron. Martial Arts System. Capítulo 284. Rir. Ah! Giron cobriu o rosto e riu até que lágrimas escorreram de seus olhos. As sobrancelhas de Irving se contraíram. Ele nunca se sentiu tão humilhado antes. O que há de tão estranho nisso? Ele gritou femininamente e até falou errado. PFFT. Michael foi o primeiro a cair na gargalhada. Ele tentou parar de rir, mas não ajudou que Sariel e Rafael também começaram a rir. Que porra de som foi esse? Ah! Sariel cobriu o rosto, mas todos ainda ouviram claramente suas gargalhadas. Irwin olhou ao redor do prédio e viu até mesmo alguns membros distintos do clube de artes marciais, que estavam cuidando de suas vidas, rindo silenciosamente. Só os homens de terno preto não pareciam se divertir. Seus rostos estavam vermelhos de raiva, e eles queriam arrancar suas cabeças. Ah! Rafael riu mais alto que os outros, ele nem se deu ao trabalho de disfarçar. PFFT. Giron enxugou as lágrimas e disse, nossa, nunca ri tanto antes. Vê, você está demitido. Irwin gritou e agarrou Giron pelo colarinho. Você me ouviu? Você está demitido. Eu vou contar ao seu diretor e jogar todos vocês nas ruas. Ah! A risada de Giron parou quando seu rosto assumiu uma expressão assassina. Tirem as mãos de mim, eu sou rei marcial. Sua voz ecoou no prédio, o que fez Irwin voar com o rosto cheio de choque. Bum! Seu corpo bateu na parede metálica do prédio de artes marciais e não demorou muito para que todo seu rosto ficasse pintado de vermelho. Irwin. Outros homens de terno preto foram ansiosamente ajudar Irving, que parecia precisar desesperadamente de um hospital. Giron ajeitou o colarinho e disse com uma voz de gelar os ossos, eu sou rei marcial e, no passado, éramos chamados de deuses do mundo imortal, e não há como eu ser insultado por um perdedor que nem é um novato marcial e só obteve seu status com a influência de sua família. Michael, Sariel e Rafael estalaram os dedos e olharam para Irving e outros homens de terno preto com intenção assassina, o que fez com que seus rostos ficassem pálidos e estivessem à beira do desmaio. Meu pai vai ouvir sobre isso. Irwin gritou com metade dos dentes faltando. Ranger uma porta do vestiário se abriu e uma figura de cabelos pretos com uma nova roupa de treino, que era quase toda preta com alguns tons de prata nas laterais, apareceu. Ishiro olhou para a cena com um pequeno sorriso. Perdi alguma coisa? Não, você está certo. Giron disse e estalou os nós dos dedos, o que fez um som estrondoso aparecer. Animais não têm permissão para entrar nas dependências da escola. Ishiro colocou as mãos atrás das costas e sorriu inocentemente. Precisa de ajuda para se livrar delas. Irwin e outros homens de terno preto empalideceram. Não. Tenho certeza de que eles podem sair sozinhos. Giron disse e pisou no chão. Bum! O prédio inteiro tremeu e estremeceu, o que fez Irwin e outros homens de terno preto caírem, e apenas os membros do clube de artes marciais ficaram de pé. Saiam! O grito dele ecoou nos ouvidos deles, despertando-os do estupor, e eles fugiram com o rabo entre as pernas. Ishiro os observou fugindo com um sorriso relaxado e, quando eles se foram, sentou-se na cadeira e perguntou, eles devem ter sido importantes. Michael, Sariel e Rafael também olharam para Giron, que não pareceu se abalar. Eles faziam parte do governo e eram nossos principais patrocinadores, revelou Giron. O que acontece agora? Ishiro perguntou, mesmo sabendo a resposta. Eles vão parar de nos patrocinar, o que vai reduzir muito nosso orçamento e quando a notícia for divulgada. Ninguém quer entrar para uma escola que não tem dinheiro para ajudar os alunos a crescer. Giron coçou a cabeça e terá sorte se o diretor não o demitir e for lamber as botas dos oficiais do governo. Ishiro olhou para Michael, Sariel e Rafael, que não pareciam incomodados com a notícia repentina, mesmo que seu crescimento pudesse ser reduzido devido à falta de patrocinadores. Giron suspirou e andou de um lado para o outro. Sua cabeça estava cheia de pensamentos, mas ele estava cheio de motivação para mostrar ao governo que abandoná-los foi seu maior erro. Mas para fazer isso, ele precisa de lutadores fortes. Qual é o plano, treinador? Michael perguntou. Temo que os lutadores do segundo ano não fiquem felizes com isso, e eles devem ser os lutadores principais no ano que vem. Giron assentiu e sabia que era outro problema.
três do segundo ano são arrogantes como eles, e há uma chance de abandoná-los. Talvez eu tenha que pagar do meu próprio bolso. Jiron suspirou. Mas então, Ichiro abriu a boca, porque os alunos do segundo ano são os principais lutadores do ano que vem. É? Jiron e outros levantaram as sobrancelhas e olharam para Ichiro com olhares questionadores. Estou perguntando. Porque eles são os lutadores principais. Ichiro se levantou e perguntou. Eles chegarão à era do crescimento. Michael disse, suas forças aumentarão muito. Jiron assentiu e continuou. O primeiro rei do segundo ano também tem chance de atingir o pico de comandante marcial, o que é uma conquista incrível. Ichiro se apoiou na parede, e suas próximas palavras foram muito chocantes. E nós? Eu, Michael, Sariel e Rafael, por que não podemos ser os lutadores principais? Os olhos deles se arregalaram e eles olharam para Ichiro como se ele fosse louco. Eu confio em vocês, mas em termos de força, eu confiaria mais nos alunos do segundo ano. Jiron disse com um olhar sério, e ele desejou que Ichiro, Michael, Sariel e Rafael fossem fortes o suficiente para representá-los. Pela primeira vez em muito tempo, ele confia em seus lutadores de todo o coração, mas eles ainda não são fortes o suficiente para representá-los. Eles vão embora, Ichiro disse de repente. É? O que você quer dizer? Jiron perguntou com uma careta. O governo não vai simplesmente remover o patrocínio. Eles também vão se livrar dos alunos do segundo ano para que a gente passe vergonha e isso os faria parecer melhores. Porque se nem chegarmos ao top 32, significaria que só com a ajuda do governo poderemos lutar por um campeonato. Ichiro conhece melhor do que ninguém os truques do governo porque ele costumava ser o assassino pessoal deles em determinado momento. Jiron arregalou os olhos, e eles não iriam. O diretor nunca permitiria isso. Ele não pode fazer nada, e os alunos do segundo ano vão sair voluntariamente, talvez consigam um bom patrocínio em outra escola, ou irão para outro país para se juntar a outras escolas fortes. Ichiro cruzou os braços. Esses bastardos. Jiron bateu na parede e sentiu sua raiva aumentar. Mas então, Ichiro virou a cabeça e olhou Jiron diretamente nos olhos. Treinador. Sim. Jiron virou a cabeça e viu os olhos cinzentos de Ichiro pela primeira vez. Eu quero lutar com você. Quero ver até onde minha força chega. Martial Arts System. Capítulo 285. Batalha contra o Rei Marcial. É? Michael, Sariel e Rafael exclamaram simultaneamente, com rostos cheios de choque. Jiron tirou a mão da parede e olhou sério para Ichiro. A expressão facial de Ichiro não mudou sob o olhar poderoso de Jiron. O canto da boca de Jiron estava ligeiramente curvado, e ele disse, tudo bem, vamos ver o quanto a chamada criança celestial melhorou. Ichiro se levantou e esticou seus músculos dormentes. Michael, Sariel e Rafael foram avisar a todos no prédio para ficarem mais distantes. Jiron tirou o casaco e jogou na cadeira. Os músculos das pernas começaram a inchar, e em seguida, ele estava a 50 metros de Ichiro. Michael fechou a porta do prédio para que não houvesse olhares curiosos lá dentro. Depois de terminar, ele e o resto dos membros do clube marcial recuaram o mais longe que puderam. Ichiro pegou a fita da prateleira próxima e envolveu suas mãos com ela. Depois que ele terminou de enfaixar suas mãos, ele moveu seus dedos e mãos ao redor, e depois que ele teve certeza de que isso não iria atrapalhar seus movimentos, ele se virou para encarar Jiron, cuja presença por si só fez todos pensarem que lutar com ele era uma má ideia. Pronto. Ichiro ouviu a voz de Jiron claramente, como se ele estivesse bem ao lado dele. Sim. Ele respondeu e assumiu sua postura de luta predatória. Seus olhos se estreitaram enquanto ele ficava atento a cada movimento que Jiron fazia. Jiron não zombou de sua seriedade, em vez disso, ele entrou em sua posição de luta também. Suas duas mãos estavam na frente dele com sua perna direita ligeiramente na frente e com sua perna esquerda atrás. Não usarei o traço de poder. Jiron disse de repente, e quando Ichiro começou a parecer descontente, ele continuou, é melhor lutar apenas com nossas técnicas, já que os traços de poder podem dar uma falsa sensação de força. Ichiro suspirou e assentiu. Jiron cerrou o punho e sorriu. Cuidado. Ele assumiu uma posição de soco e, embora ainda estivesse a 50 metros de Ichiro, sentiu uma ameaça vindo do punho de Jiron. Bum! Assim que o soco de Jiron foi desferido, um forte estrondo ecoou no vasto edifício,
E a próxima coisa que aconteceu foi o aparecimento repentino de uma onda de choque. Ishiro arregalou os olhos e, assim que piscou, viu a onda de choque avançando em sua direção, destruindo tudo em seu caminho e fazendo uma bagunça no chão de madeira. Ishiro rapidamente saiu do caminho, mas o impacto da onda de choque não foi focado apenas em uma direção. A onda de choque enviou uma pequena explosão de choque em sua direção, que o fez deslizar para trás contra sua vontade. Seus pés deslizaram no chão de madeira e, quando ele estava prestes a colidir com as paredes de metal, seu corpo parou. Bum! A onda de choque atingiu a parede, fazendo com que todo o prédio tremesse mais uma vez. Fora do prédio, estudantes e transeuntes que estavam próximos da escola ficaram confusos depois de ver o prédio do clube de artes marciais tremendo como se um terremoto em miniatura estivesse acontecendo lá dentro. Dentro do edifício, o corpo de Ishiro se moveu como um raio enquanto ele se aproximava da figura de Jiron, que estava tão longe, mas tão perto. Jiron não tinha planos de deixá-lo chegar perto. Ele abriu as duas mãos, como se estivesse preparado para receber um abraço, mas, em vez disso, ele bateu as duas palmas juntas, o que fez com que uma explosão de pressão de vento aparecesse. Ishiro, que estava a apenas 5 metros de Jiron, foi novamente mandado voando depois de chegar tão perto. Ele parecia um pouco frustrado, mas com seus movimentos ágeis, ele pousou no chão e voltou a se mover. Explosão de ferro. Assim que seu pé direito tocou o chão, seu corpo desapareceu, e ele apareceu a apenas 10 metros de Jiron, mas já estava preparado para o contra-ataque de Ishiro. Jiron mais uma vez desferiu um soco, que causou uma onda de choque, e ele esperava que o golpe atingisse Ishiro sem problemas, mas algo inesperado aconteceu. Ishiro já estava preparado para o ataque de Jiron. Mudança irônica. Ele previu o próximo movimento de Jiron e já estava pronto para fazer uma pequena explosão de velocidade para desviar do ataque. Subir dessa vez, ele se esquivou muito mais, porque se ele tentasse se esquivar o mínimo possível, para poder atacar mais rápido, a onda de choque estaria lá para detê-lo. Como aconteceu na primeira colisão. É por isso que ele desviou facilmente mais de 10 metros, o que aumentou ainda mais a distância entre Ishiro e Jiron. Não era exatamente o que Ishiro esperava, mas ele não tinha outra escolha. Michael, Sariel e Rafael olharam para a cena com sorrisos irônicos. Eles esperavam que algo assim acontecesse. Ishiro simplesmente não é forte o suficiente para enfrentar uma variedade de ataques que os Martial Kings podem fazer. Jiron sorriu levemente e perguntou: terminamos? Ei! Mas, ele ouviu a pequena risada de Ishiro, e logo viu seus olhos cinzentos começando a brilhar com maior intensidade o que há com os olhos dele. Jiron franziu a testa. Eles eram pretos quando nos encontramos da última vez. Por que eles estão cinzas de repente? E por que eu sinto uma ameaça vindo deles? Ufa! Ishiro respirou fundo e suas pupilas dilataram enquanto ele começava a se mover. Explosão de ferro, explosão de ferro, explosão de ferro. Aos olhos de todos no prédio, parecia que Ishiro estava se teletransportando, pois estava se aproximando de Jiron a cada segundo que passava. Apenas uma pessoa conseguiu ver o movimento de Ishiro, e essa pessoa foi Jiron. Jiron conseguia ver claramente tudo o que Ishiro estava fazendo, mas ele não atacou porque sua onda de choque e seu ataque de pressão de vento não eram rápidos o suficiente para atingir Ishiro a tempo. Na primeira vez nesta luta, Jiron fez um movimento que fazia parte do seu estilo espiral. Jiron moveu as mãos à sua frente, como se estivesse desenhando uma espiral à sua frente, e logo, uma figura ilusória de uma espiral apareceu na sua frente. Quando Ishiro chegou a 5 metros de Jiron, seus movimentos pararam após ver uma ameaça vinda dos movimentos de Jiron. Depois que a espiral terminou de se formar, Jiron colocou a palma da mão sobre ela e disse calmamente: estilo espiral. Primeira técnica, espiral. A espiral ilusória começou a girar de repente, mas não foi só isso. A espiral começou a se mover direto em direção a Ishiro em um ritmo lento, porém constante. Martial Arts System. Capítulo 286. Batalha contra Strong. Ishiro sentiu uma ameaça que era incomum para ele daquela espiral. Parecia perigoso, e às vezes não. Você se concentra demais em truques e ilusões. Uma voz veio atrás dele, o que fez os olhos de Ishiro se arregalarem em choque. Atrás da espiral, Jiron havia desaparecido em algum lugar.
Ele rapidamente chutou para trás, mas Jiron agarrou sua perna com facilidade e o jogou contra uma parede próxima. Bum! O corpo de Ishiro colidiu contra a parede metálica, o que causou um leve amassado e marcas de hematomas em suas costas. Jiron limpou as mãos e disse: "Você é muito experiente em combate corpo a corpo. Acho que sua experiência é até maior que a minha, e eu tenho o dobro da sua idade, o que é uma conquista incrível." Ishiro se levantou com as pernas trêmulas e sabia do que Jiron estava falando. Mas Jiron continuou e fez um símbolo espiral aparecer no ar com o dedo. "Você parece muito inexperiente quando está lutando contra pessoas que usam algo em comum, como ilusões e truques." Ishiro suspirou e assentiu: "É claro que sou inexperiente. Toda a minha experiência vem principalmente da minha vida passada, e eu não lutei contra ninguém que pode fazer coisas malucas como essa." Essa luta de sparring já ensinou muito a Ishiro. Ele não pode contar com a experiência de sua vida anterior para sempre, e ele tem que se acostumar com a natureza inesperada do World of Titan, o mundo onde Ishiro estava vivendo atualmente e lugar que ele pode chamar de lar. Mas Ishiro ainda planeja aprender mais. O canto de sua boca se curvou em um leve sorriso enquanto ele se lançava em direção a Jiron sob seu olhar surpreso. Explosão de ferro. Jiron não esperava que Ishiro continuasse lutando. Ishiro tem dois gols durante o treino. Primeiro, aprender o máximo que puder. Segundo, mostre ao seu treinador que eles não precisam de alunos do segundo ano. Seu corpo se movia em perfeita sincronia enquanto ele finalmente liberava sua primeira técnica ofensiva, lança de ferro, aço inoxidável. Sua mão mudou de um punho para uma mão em forma de lança. Ele recolheu o braço e, quando o Iron Boost terminou, ele estava a apenas 1 metro de Jiron. Os músculos de Ishiro incharam e as veias começaram a estourar em sua testa enquanto ele desferia seu ataque com força total. Seus olhos cinzentos começaram a brilhar e, de alguma forma, a velocidade de seu ataque dobrou. Jiron usou seu incrível físico de rei marcial para colocar as mãos no caminho com uma velocidade surpreendente. Porque a velocidade do ataque aumentou. A força também. Os dedos de Ishiro atingiram o antebraço musculoso de Jiron, e se fosse qualquer outra pessoa, seus dedos teriam afundado em sua carne e causado estragos no corpo de seu oponente. Mas infelizmente, seu oponente era Jiron. Sua mão em forma de lança colidiu com o antebraço de Jiron, mas o resultado foi muito insatisfatório para Ishiro. Parecia que ele estava batendo em uma parede de aço com um palito de dente. Jiron deu um pequeno sorriso quando disse: "Infelizmente, as técnicas não conseguem superar a diferença de força entre as batentes. Deixe-me testar essa teoria." Ishiro gritou e desferiu seu chute em direção à pelvis de Jiron, mas foi facilmente bloqueado por Jiron, que não pareceu nem um pouco perturbado. Sem mais delongas, Ishiro deu um passo decisivo para frente e desferiu uma chuva de golpes. Seus braços ficaram borrados e com imagens residuais enquanto ele atacava a figura alta e musculosa de Jiron com seus golpes fortes. Mas Jiron ainda estava bloqueando e repelindo os ataques sem esforço algum, como se estivesse lutando contra uma criança. Ishiro desferiu pelo menos mais de 100 socos no intervalo de 10 segundos, mas nenhum deles acertou o alvo porque Jiron bloqueou o soco ou desviou os ataques. Ishiro concentrou sua força nas pernas e ficou embaçado até desaparecer completamente da visão de Jiron. Purgatório de ferro, ele se moveu como um raio ao redor da figura confusa de Jiron. Em um ponto, Ishiro se tornou visível, mas então a visão de Jiron foi mal direcionada, e ele perdeu Ishiro de vista, mas ele ainda podia ouvir claramente os passos rápidos de Ishiro. Sub-Jiron levantou as orelhas e rapidamente virou a cabeça para a esquerda, bloqueando-a com o antebraço. Bate. O corpo de Ishiro ficou visível quando seu soco atingiu o antebraço musculoso de Jiron, que estava cheio de músculos e veias. "Isso foi melhor, mas ainda não foi capaz de me machucar", disse Jiron com um sorriso malicioso na tentativa de fazer Ishiro perder a concentração, mas foi uma tentativa mal sucedida. Ishiro parecia calmo quando pousou no chão e desapareceu mais uma vez. Jiron olhou ao redor e então viu uma sombra atacando sua perna. Ele rapidamente levantou a perna e teve um breve vislumbre de Ishiro antes que ele desaparecesse novamente. Ufa! Ele respirou fundo e concentrou todos os seus sentidos na audição. Mas então, ele não ouviu mais os passos. Iron Deat, sexto movimento, Stealth. Ishiro teve um palpite sobre o que Jiron estava planejando e, mais uma vez, sua experiência desempenhou um papel.
Jiron pareceu confuso e a princípio pensou que talvez Ishiro tivesse pulado no ar, mas então sentiu uma presença atrás dele e um ataque aterrorizante prestes a atingir seu corpo. Ele rapidamente saiu do caminho, bem a tempo de ver o soco de Ishiro errar, com o rosto ficando sombrio. Você quer jogar assim? Ótimo. Jiron cerrou o punho e desferiu um soco aterrorizante na figura de Ishiro. Ishiro arregalou os olhos e mal conseguiu mover o corpo para fora do caminho, mas a pressão do vento fez rolar no chão. Ele rolou no chão por cerca de 10 metros até se levantar e ficar cara a cara com o punho de Jiron. Seus olhos se arregalaram enquanto ele ouvia seus instintos e fazia um movimento que poderia salvá-lo daquela situação, lâmina de aço. Suas duas palmas atingiram o pulso de Jiron, o que fez o punho ir para o lado, quase atingindo seu rosto e apenas alguns centímetros de tocar sua bochecha. Excelente técnica. Jiron disse com admiração ao jovem que continua impressionando dia após dia. Ele ficou mais fraco. Aleijado. Ele está mais forte do que nunca. Jiron gritou dentro de sua mente e sentiu que o futuro da Igshou of Fighting estaria nas mãos de Ishiro. Depois de terminar sua admiração, ele estava planejando recuar por enquanto, mas então... A mão de Ishiro agarrou Jiron pelo colarinho, e ele usou toda a sua força para puxá-lo para perto. Jiron arregalou os olhos e estava prestes a se livrar da mão de Ishiro, mas então algo sólido atingiu sua bochecha. Destruição irônica, o soco de Ishiro acertou a bochecha de Jiron, e o som sólido de carne sendo estalada ecoou pelo prédio, um som que fez todo mundo ficar arrepiado. Jiron arregalou os olhos enquanto tocava seu lábio, que tinha uma pequena mancha de sangue. Ele olhou para Ishiro, que estava sorrindo. Um sorriso semelhante apareceu no rosto de Jiron quando ele disse: Você me fez sangrar. Você fez Martial King sangrar. Martial Arts System. Capítulo 287, Dor que chega. Uf. Uf. Ishiro levou a mão para trás e sentiu uma dor aguda vindo de um dos dedos. Ele a colocou na frente do rosto e a examinou de perto, e viu um dos dedos dele estar na cor roxa. Quebrado. As diferenças entre os físicos são muitas. Mas, não estou longe de poder lutar contra os reis marciais. Ishiro virou a cabeça para Jiron, que estava rindo como se tivesse encontrado um tesouro. Excelente. Excelente. Jiron murmurou e limpou a pequena mancha de sangue do lábio. Tudo bem. Seu grito foi ouvido por todos os membros do clube. Eu decidi que os novos lutadores principais da Igshou of Fighting serão Ishiro, Michael, Sariel e Rafael. Michael e os outros ficaram boquiabertos em choque até que ele explodiu em aplausos com Sariel e Rafael. Mas o resto dos membros do clube olharam para a cena com descrença e rapidamente começaram a enviar mensagens de texto para os amigos. Não demoraria muito para que os alunos do segundo ano ficassem sabendo. Rachadura. Jiron estalou os dedos e sorriu. Você ainda não terminou, certo? Ishiro olhou para seu dedo quebrado e o agarrou com a mão direita. Ah! Ele respirou fundo e torceu. Rachadura AG. Ele gemeu de dor e removeu a mão. Ele moveu seu dedo quebrado, e ele não parecia mais quebrado. Em vez disso, estava completamente consertado. Um pequeno osso quebrado não vai me parar. Ishiro voltou para sua postura de luta de predador com as costas ligeiramente curvadas, como se estivesse se preparando para defender um ataque iminente. Jiron levantou uma sobrancelha. Ele está planejando se defender? Por quê? Ele deveria saber nossas diferenças entre físicos. Meu ataque simplesmente o fará voar. Ele não sabia o que Ishiro estava planejando, mas sabia qual era seu próprio plano. Ataque. Bam! Seu pé pousou no chão de madeira com um bão. Seu braço direito torceu levemente, o que fez músculos salientes aparecerem, que estavam acumulando uma força incrível, o suficiente para destruir um prédio com um único golpe. Seu corpo estava ereto, com seu corpo alto se elevando sobre o corpo de Ishiro, que já é bem alto, mas na frente de Jiron, ele parecia uma criança. Finalmente, seu punho começou a se aproximar de Ishiro com a pressão do vento se acumulando ao redor dele, o que aumentou a força do soco e a velocidade. Aos olhos de todos no prédio, eles só viram Jiron dando um passo e dando um soco, o que era simplesmente impossível de ver a olho nu. Finalmente, Ishiro fez sua jogada. Ele não bloqueou, desviou ou foi atingido. Ele fez algo que Jiron não esperava. Ataque. As costas de Ishiro estavam curvadas, o que lhe permitiu fazer um movimento muito perigoso.
Ele se agachou com uma velocidade incrível e sentiu a pressão do vento passar por sua cabeça, o que fez seu cabelo esvoaçar no ar. Ele quase sentiu o braço tocando seu cabelo, mas foi apenas a pressão do vento vinda do ataque, que quase empurrou Eiichiro para o chão, mas ele conseguiu ficar agachado. Jiro não estava preparado para isso, e levou uma fração de segundo para decidir o que fazer em seguida, mas foi o suficiente para Eiichiro. Eiichiro usou suas pernas e saltou para a frente. Levou menos de uma fração de segundo para ele alcançar o corpo de Jiron, e seu punho já estava em contato com seu corpo. Destruição irônica, destruição interna. Jiron apertou os músculos e finalmente sentiu a terrível proeza da técnica de Eiichiro. Ele apenas protegeu seu corpo externo, mas não fez nada para proteger seu interior, que era o alvo de Eiichiro. Ele sentiu seus órgãos mudando ligeiramente de lugar, mas apenas ligeiramente. Mas foi o suficiente para Jiron sentir uma pontada de dor e distrair sua concentração mais uma vez. Foi isso que Eiichiro planejou. Suas duas mãos se moveram como raios e agarraram ambos os lados do rosto de Jiron. Jiron arregalou os olhos em choque e desferiu seu chute em direção ao tronco de Eiichiro, mas ele já havia feito seu movimento. Reviravolta irônica. O pescoço de Jiron se esticou em um ângulo desconfortável, mas o ataque, que seria mortal para todos os outros, só lhe causou uma leve dor no pescoço. Eiichiro obviamente nunca planejou matá-lo. Ele sabia que isso nunca machucaria Jiron, mas ele tinha outro motivo para fazer isso. O chute de Jiron não conseguiu atingir o corpo de Eiichiro porque ele precisava se concentrar em estabilizar sua postura. Ah! Eiichiro gritou e desferiu seu próprio chute no rosto desprotegido de Jiron. Chute de ferro. Ele tinha certeza de que seu ataque seria bem sucedido, como se tivesse sido bem sucedido contra centenas de oponentes, mas ele subestimou muito a capacidade de Jiron de manter a calma na situação. Jiron ignorou a dor no pescoço e bloqueou o chute com facilidade com a ajuda do braço esquerdo. Eiichiro pareceu chocado, e então Jiron agarrou sua perna com um sorriso. Seu rosto empalideceu quando ele soube o que iria acontecer agora. Você se saiu bem. Agora é hora de mostrar a você a dor que vem da luta contra o rei marcial. Eiichiro engoliu em seco e viu sua visão ficar embaçada quando Jiron começou a balançá-lo como se ele fosse uma boneca de pano. Bum, rachadura. Seu corpo caiu no chão várias vezes e arranhou as paredes metálicas. O rosto de Eiichiro começou a ficar com um tom de sangue, com sua roupa e cabelo ficando desgrenhados. Michael, Sariel e Rafael olharam para Jiron jogando Eiichiro como se fosse uma boneca de pano com sorrisos irônicos. Jiron soltou a perna, o que fez Eiichiro voar direto em direção à parede de metal. Um amassado do tamanho de um humano apareceu na parede, com Eiichiro cuspindo sangue enquanto caía no chão de madeira com um olhar exausto e dolorido. Jiron parou ao lado dele, olhou para seus ferimentos e assentiu após vê-lo bem. Fazia muito tempo que eu não conseguia me exercitar tão bem. Ptui. Eiichiro cuspiu o resto do sangue da boca e se levantou com a ajuda dos braços trêmulos. Merda. Jiron sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Se isso te faz sentir melhor. Uma vez lutei contra 5 generais marciais do pico, e eles não conseguiram me fazer sangrar. Não, disse Eiichiro e limpou o sangue do rosto com a ajuda da manga. Você ainda é jovem, mas estou meio assustado com a época em que você entrará na era do crescimento. Jiron sentiu arrepios na espinha enquanto pensava nas possibilidades. Pode não ser Eiichiro que está caído no chão com o rosto ensanguentado. Em vez disso, pode ser ele. Martial Arts System. Capítulo 288. Segundo ano infeliz. 10 minutos depois. Eiichiro estava sentado em uma cadeira confortável com um guardanapo na mão. De vez em quando, ele tentava se livrar das manchas de sangue ao redor do rosto, e elas já estavam bem reduzidas. Seu cabelo estava bagunçado, e seu uniforme preto de combate estava desgrenhado, com sinais óbvios de batalhas. Sua pele, que estava visível, tinha hematomas ou estava simplesmente suja, sendo os mais óbvios nas costas, que estavam um pouco em farrapos, com suas costas musculosas visíveis e sinais óbvios de hematomas. Michael, Sariel e Rafael estavam sentados em cadeiras, a cerca de 10 metros de distância dele, e não paravam de lançar olhares furtivos para Eiichiro. Eles não tinham ideia do que se passava na cabeça dele porque ele estava em silêncio desde a luta. Jiron estava ajudando outros membros do clube a limpar o prédio, que tinha pisos quebrados e pedaços de madeira por toda parte.
Ishiro parou de limpar o rosto e deixou o guardanapo cair na cadeira ao lado dele. Ele cruzou os dedos e fechou os olhos. Ele começou a se lembrar de tudo o que aconteceu na luta e tentou descobrir se havia cometido algum erro ou se poderia ter feito algo melhor. Ele tinha poucas ideias, o que poderia tê-lo feito durar mais, mas o resultado teria sido o mesmo. Essas eram ideias que eram simplesmente impossíveis de pensar em uma fração de segundo com sua mente humana limitada. Ele tinha menos de um segundo para decidir qual ataque fazer em seguida ou como deveria defender ou bloquear. Se ele tivesse pensado um pouco mais, teria sido derrotado quase instantaneamente. Essa era a parte mais difícil na luta contra Jiron. A mente do rei marcial pode pensar muito mais rápido porque ele removeu o limitador de poder, o que instantaneamente o tornou mais inteligente e melhor em todos os sentidos. Se Ishiro consegue pensar em 5 ataques diferentes em um segundo, reis marciais conseguem pensar em até 100. É por isso que ele geralmente usava o primeiro movimento que lhe vinha à mente, enquanto Jiron tinha tempo mais que suficiente para pensar em seu ataque. Mas ainda assim, Ishiro tinha uma ligeira vantagem em termos de técnicas e movimentos que ele executava, mas no final, ele não conseguiu fazer nada sobre a diferença entre os físicos e foi simplesmente incapaz de machucar Jiron o suficiente para que sua concentração fosse distraída. Em seu penúltimo ataque, Ironic Twist deveria tirar a concentração de Jiron da luta, torcendo sua cabeça o suficiente para que seu campo de visão ficasse bastante limitado e ele se concentrasse na dor, mas foi um fracasso. Ele não se machucou o suficiente, e Ishiro nem tinha certeza se sentia alguma dor. Ele também ficou impressionado com a capacidade de Jiron de manter a calma. O último ataque de Ishiro foi o Iron Kick, que foi um fracasso total. Ele planejou focar seu ataque mais forte baseado em pernas no rosto de Jiron, o que, esperançosamente, faria sua dor ao redor do pescoço piorar, o que permitiria que Ishiro tivesse inúmeras opções para continuar atacando. Mas Jiron bloqueou o chute e o levou ao chão. A luta terminou no momento em que ele pensou em usar o Ironic Twist. Ele esperava que seu ataque fosse forte o suficiente, mas não foi. Ironic Twist depende muito da força física do próprio Ishiro, que lhe permite torcer os membros dos oponentes, mas contra alguém como Jiron, cujo físico está quilômetros à frente, foi simplesmente imprudente. Ele continuou repetindo a luta em sua mente várias e várias vezes. Dezenas de vezes, centenas de vezes, milhares de vezes, em apenas um minuto, ele repetiu quase 5.000 vezes. Lentamente, ele abriu os olhos e seus lindos olhos cinzentos ficaram visíveis. A calma do prédio do clube de artes marciais foi perturbada quando 3 figuras bateram a porta e caminharam em direção a Jiron com raiva visível em seus rostos. Treinador, que diabos significa isso? A primeira figura, que tinha cabelos curtos e ruivos, um nariz delicado e características faciais um tanto atraentes, rugiu ao chegar ao lado de Jiron. Jiron olhou para ele e suspirou. O que foi, Benjamin? O rosto de Benjamin estava vermelho de raiva enquanto ele fumegava. O que você quer dizer com pirralhos do primeiro ano serão os lutadores principais? Eu esperei por essa oportunidade por tanto tempo, e você atira de mim? Cheguei à conclusão de que os chamados pirralhos do primeiro ano têm mais chances de vencer, só isso. Jiron usou uma vassoura para varrer o resto dos pedaços quebrados do chão e finalmente viu outras 2 figuras. Esses 3 foram o primeiro rei, o segundo rei e o terceiro rei do segundo ano. Benjamin, o primeiro rei, não ouviu uma palavra do que Jiron estava falando. Besteira. Eu posso atingir o pico de comandante marcial quando eu atingir a era do crescimento. Como diabos alguns perdedores do primeiro ano que mal ganharam a Batalha das Cidades têm uma chance melhor de vitória? Oh! Jiron se endireitou, o que fez Benjamin e o resto dos reis darem um passo para trás. Seu corpo de 230 centímetros de altura estava cheio de músculos explosivos, e Jiron desabotoou sua camisa, o que deixou seu peito musculoso visível. Benjamin ficou confuso, mas então viu um hematoma do tamanho de um punho no peito de Jiron, que parecia muito fresco e recente. Jiron esfregou o hematoma e disse, se você conseguir fazer um hematoma no meu corpo, eu deixo você ser o lutador principal, junto com seu grupo de amigos, combinado? Benjamin engoliu em seco e pensou que seria loucura lutar contra o rei marcial. Jiron sorriu inocentemente. Eu não vou revidar, vou deixar você me bater o quanto quiser,
Mas se você não conseguir me machucar em 1 minuto, os calouros serão os lutadores principais, combinado? Benjamin ponderou e pensou que seria fácil o suficiente, se claro. Vocês dois também podem ajudar. Giron apontou para o segundo e o terceiro rei. Eles assentiram trêmulos e assumiram suas posições de luta. Giron colocou as mãos nos bolsos e disse: o tempo começa, agora. Gra. Benjamin foi o primeiro a fazer seu movimento. Seus músculos invisíveis ficaram visíveis enquanto suas veias estouravam em sua testa, sinalizando que ele estava indo com tudo em seu ataque. Punho de Breno. O punho de Benjamin atingiu o peito de Giron com um grito poderoso. Jorro. Todos viram uma chuva de sangue surgindo de repente, e a maioria ficou chocada e se perguntou se Giron era arrogante demais para deixar alguém do calibre de Benjamin dar um golpe livre. Mas então, a próxima cena chocou a todos. Ah! Benjamin gritou e caiu no chão com a mão direita completamente quebrada. Era da cor roxa, com ossos saltando para fora da carne e seu pulso torcido em um ângulo estranho. Seus amigos, segundo e terceiro rei, ficaram pálidos e cambalearam para trás até caírem de bunda no chão com rostos chocados. Giron tocou o local onde o punho atingiu e deu de ombros. Isso fez cócegas. Martial Arts System. Capítulo 289. Mudança no estilo de ferro. Benjamin foi levado pelos dois amigos, que mal conseguiam ficar em pé sob o olhar intenso de Giron. Depois que eles foram para o hospital, Giron se virou e viu os olhos cinzentos de Shiro olhando para ele. Acerca de... Giron virou a cabeça para ver um calendário na parede e disse: 10 meses antes da nova Batalha das Cidades. Deve ser o suficiente para ficar mais forte, mas não será fácil. Pode ser impossível até mesmo atingir um nível aceitável. Ishiro assentiu e então disse: vou treinar sozinho, e talvez eu já tenha uma ideia, o que me deixará mais forte, mesmo que minha classificação não aumente. Giron cruzou os braços e olhou para Michael, Sariel e Rafael, que pareciam animados por serem os lutadores principais, mas sabiam que sua força ainda estava muito longe da dos lutadores principais de outros países. Ishiro deu um tapinha nas mãos e se levantou, sem falar ou fazer qualquer som. Ele foi até o vestiário e logo voltou com sua roupa de treino trocada por sua roupa casual. Treinem bem. Ele disse para Michael, Sariel e Rafael, que fizeram simples acenos e se sentiram ainda mais motivados a melhorar sua força depois de ver a demonstração de poder de Shiro. Há apenas alguns meses, eles estavam na mesma posição, mas levou apenas alguns meses para Shiro superá-los e muito mais. Giron acenou com a cabeça em direção a Ishiro e observou sua figura deixar o prédio tão rapidamente quanto chegou. Ele se virou e bateu palmas, o que fez todo mundo estremecer. Por que vocês não estão treinando? Sem flexões, cada um. Meia hora depois, Ishiro entrou na mansão Nightshade depois de colocar a motocicleta de volta em seu inventário. Os empregados terminaram suas tarefas de limpeza e começaram a preparar a comida, o que deixou o primeiro andar com um cheiro delicioso de comida. Ishiro tirou suas botas de neve e as colocou em sapateiras. Ele esfregou seus pés doloridos após usar excessivamente o Iron Boost, que é um dos movimentos que mais estressa seus pés, e ele usou muito em uma luta contra Giron. Ele sentou-se no chão e tirou as meias para ver seus pés vermelhos, que também tinham hematomas se formando ao redor dos dedos. Ah! Ele respirou fundo e sorriu ironicamente. Eu tenho que lidar com isso por mais alguns anos. Que chatice. Ele se levantou, colocou as meias nos bolsos e começou a subir as escadas, mas antes disso, foi interrompido. Ishiro, você voltou. Alene espiou da cozinha, que estava com a porta escancarada, o que fez com que o cheiro delicioso da comida fosse levado direto para Ishiro. Ishiro sentiu o cheiro e assentiu com satisfação. Você pode acordar Azura. A comida já está pronta. Alena perguntou gentilmente. Ah, claro. Ishiro deu um passo em direção à escada, mas então ouviu outro som vindo da sala de estar. Ishiro. Era uma voz masculina, cheia de poder e seriedade. Ishiro engoliu em seco e espiou em direção à sala de estar, onde Abyss e surpreendentemente Aether estavam sentados. O rosto de Aether estava pálido como um lençol e seu corpo tremia. Sim. Ishiro gaguejou acidentalmente. Vou levar você e Aether para uma viagem amanhã. Estejam preparados. Abyss cruzou os braços e escondeu seu sorriso malicioso. Eu estou ocupado. Ishiro correu escada acima,
bem a tempo de ver um raio aparecendo na sua frente e a figura de um homem musculoso surgindo do nada. Abyss deu um tapinha em seu ombro, o que quase quebrou as omoplatas de Ichiro. Relaxe, não vai demorar muito. Ele sorriu misteriosamente e novamente desapareceu em um relâmpago. Ichiro, com passos trêmulos, chegou ao seu quarto e entrou rapidamente, a tempo de ver Azura esfregando os olhos, prestes a acordar. A comida está pronta. Ele chegou até a cama e deitou-se ao lado dela. Azura sorriu e colocou a cabeça em seu peito musculoso. Como foi a escola? Tudo bem. Ichiro esfregou a bochecha e debateu se deveria pedir para Azura mudar a opinião de Abyss. Mas então ele se lembrou de que precisava ficar mais forte, e ir com Abyss talvez não fosse uma má ideia. Pelo contrário, seria uma boa ideia. Mesmo que seu treinamento possa ser chamado de tortura, ele deve ser eficaz. Azura levantou a cabeça e beijou seus lábios. Sem mais delongas, ela se levantou e começou a vestir seu vestido, que ela usou ontem. Ela girou algumas vezes para mostrar suas curvas a Ichiro e, depois que terminou, saiu da sala rindo enquanto corria direto para seu quarto para vestir uma roupa casual. Ichiro mordeu o lábio e se levantou da cama. Ele suspirou e foi em direção à escrivaninha, que tinha 3 armários. Ele abriu todos eles e começou a vasculhar todas as coisas até que finalmente encontrou um caderno. Ele sentou-se na cadeira, colocou o caderno cuidadosamente sobre a mesa e abriu a primeira página. Certo. Ele coçou a cabeça e olhou novamente para os itens nos armários até encontrar um lápis. Ichiro se apoiou na cadeira e bateu na testa com o lápis, tentando fazer seu cérebro funcionar. Durante sua luta com Jiron, ele entendeu muitas coisas sobre o seu estilo e suas técnicas. Uma coisa que lhe veio à mente é que existem técnicas demais. Ele nunca consegue tomar uma decisão em uma fração de segundo e descobrir a melhor técnica porque ele simplesmente tem muitas. Ele criou mais de 100 técnicas, mas isso simplesmente ocupava muito espaço em sua mente. Pensar no melhor movimento possível pode deixá-lo mais lento se ele tiver que passar por todas as técnicas para decidir o melhor ataque. Ele precisava pensar profundamente sobre isso, mas já havia pensado nisso antes, em sua vida anterior. Mas esses pensamentos se tornaram muito mais frequentes em sua nova vida. Era para mudar seu estilo de ferro, para desenvolvê-lo em uma nova extensão. No começo, ele não queria fazer isso porque teria que sangrar e suar para criar essas técnicas, mas se tivesse que chegar a um novo nível, ele tem que se livrar da maioria das técnicas e deixar apenas aquelas que realmente precisa. Martial Arts System. Capítulo 290. Verdadeiro estilo de ferro. Ranger uma porta para o quarto de Ichiro foi aberta, e a adorável Azura apareceu com uma caixa de comida, que continha um prato de comida fumegante, que cheirava deliciosamente, e uma xícara cheia de água. Ela estava usando uma roupa casual, com o cabelo brilhante e liso preso em um rabo de cavalo e uma roupa composta por uma camiseta rosa e uma calça de moletom justa. Ela fechou a porta com a perna e viu Ichiro sentado em frente a uma mesa, com um caderno na frente dele e um olhar concentrado em seu rosto bonito. Ela imediatamente pensou que o Ichiro concentrado parecia atraente, mas rapidamente balançou a cabeça e caminhou cuidadosamente em direção à mesa, tomando cuidado para não derramar a água. Marido, comida. Ela colocou a bandeja de comida na mesa. Ah, só um momento. Ichiro continuou movendo seu lápis como se estivesse possuído. Azura olhou curiosamente para o caderno e viu que a primeira página estava completamente preenchida com coisas que ela não conseguia entender completamente. O que você está escrevendo? Ela perguntou curiosa e viu o título no topo da página, Estilo de Ferro V2. Ichiro não respondeu. Em vez disso, ele mudou de página e começou a rabiscar na segunda página também. Você está mudando seu estilo? Azura perguntou com uma expressão curiosa e viu Ichiro assentindo levemente. Por quê? Ichiro parou de escrever e olhou para a primeira página. Não estou satisfeito e tenho um sonho. Sonho? Azura pareceu surpresa. Ela nunca tinha ouvido Ichiro falar sobre sonhos. Meu sonho é, claro, mostrar a todos que meu estilo é o mais forte, mas eu tenho outro sonho. Ele olhou diretamente para Azura com seus lindos olhos cinzentos, que hipnotizaram Azura instantaneamente. Esses seus olhos. Meu sonho é um dia ensinar o estilo ferro. E isso não é possível atualmente. Meu estilo é muito bagunçado, com técnicas inúteis que eu nunca uso. E se eu quiser ensiná-lo um dia, preciso torná-lo mais simples, mas também poderoso.
Isso não tornará seu estilo mais fraco? Azura perguntou, enquanto seus lindos olhos azuis ainda fitavam os olhos cinzentos de Ichiro. Ichiro balançou a cabeça e se virou para olhar o caderno. O estilo básico de ferro ensinará versões básicas das técnicas. É para deixá-los experimentar o estilo de ferro e não forçá-los a aprender as técnicas, o que poderia quebrar seus ossos. Como é chamado o estilo básico de ferro? Perguntou Azura. O que você quer dizer? Ichiro perguntou franzindo a testa. Se você planeja ensinar a versão básica primeiro, ela precisa ter um nome único, para que os verdadeiros praticantes do estilo ferro não sejam confundidos com pessoas que aprendem a versão básica. Ichiro olhou para o lindo rosto dela e sorriu. Você está certa. Ele voltou seu olhar para o caderno enquanto Azura estava atrás dele e olhava para o caderno com uma expressão curiosa. Eu também gostaria de aprender. Ela pensou e olhou para o rosto de Ichiro e se perguntou se ele ficaria feliz se ela quisesse aprender ou não. A versão básica será chamada. Ichiro fechou os olhos e entrou em um espaço escuro e vazio. No espaço escuro e vazio, ele ouviu centenas de vozes, mas quando se concentrou o suficiente, ouviu apenas uma. Foi a mesma coisa que aconteceu quando ele estava decidindo como chamar seu estilo. Um dia, ele simplesmente fechou os olhos para descansar após um longo dia de treinamento. E então, ele ouviu uma voz dentro de sua mente. Estilo de ferro. A voz ecoou, e esse foi o momento em que seu estilo foi nomeado. Agora, uma voz semelhante ecoou em sua mente, e um pequeno sorriso surgiu no rosto de Ichiro enquanto ele abria os olhos e escrevia no caderno. Azura olhou curiosamente para o caderno e finalmente viu o nome, Estilo de Ferro dos Fundamentos. Depois que terminou de escrever, ele ouviu outra voz, que lhe deu uma ideia. O estilo de ferro será o que ele ensinará a todos, depois que ele o mudar para ser menos bagunçado. Será chamado de estilo de ferro do núcleo, e então finalmente, o próprio estilo de ferro de Ichiro, que é um pouco diferente do estilo de ferro que ele ensina aos outros. O estilo de ferro que ele usará será uma combinação dos estilos de aço e, talvez no futuro, ataques mais fortes. Mas ele também vai resolver o problema para deixá-lo menos bagunçado e mais forte do que nunca. Mas seu próprio estilo de ferro será muito diferente porque ele tem a ajuda de seu sistema para dominá-lo a um nível totalmente novo. Novamente, a voz ecoou em sua mente. Ichiro sorriu e escreveu mais uma vez. Verdadeiro estilo de ferro, toque toque. Estilo de ferro, mítico, traço maior estilo de ferro verdadeiro. Vírgula, estilo de ferro verdadeiro. Vírgula, verdadeiro estilo de ferro. Azura inclinou a cabeça. Ichiro assentiu e fechou o caderno. Este foi o primeiro passo. Ufa! Ele colocou o caderno de volta no armário e o escondeu atrás de todos os itens. Ele não se importava que Azura visse onde ele o escondeu, mas ele não queria que ele acabasse nas mãos erradas. É por isso que ele o escondeu. Ele tem absoluta confiança em Azura, e mesmo que ela soubesse que aquele caderno seria um dos maiores tesouros do futuro, ela ainda não roubaria ou faria qualquer dano a ele. Ichiro se levantou e agarrou a mão dela, o que a tirou do seu estupor. Ela piscou e olhou para Ichiro e seus olhos cinzentos. O que há com seus olhos? Ela perguntou a primeira coisa que lhe veio à mente. Não sei, mas você gosta? Ichiro perguntou e a puxou para mais perto até que ela estivesse abraçando sua figura. Eu sei. Mas, como? Ela perguntou e pensou que era estranho não ter notado os olhos dele antes, e isso a fazia se sentir uma má pessoa e uma má namorada por não ter notado antes. Ichiro sabia que a curiosidade dela não seria facilmente contida, mas ele tinha um jeito de distraí-la. Ele percebeu a curiosidade dela e seu interesse em uma das técnicas do Iron Style, o Iron Smash. Azura. Se sim. Ichiro sorriu e aproximou a cabeça até que seu nariz tocou o dela. Você quer aprender o estilo de fundamentos do ferro? A fonte deste conteúdo é Freu e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.